como que a gente cria a estratégia de campanha? E aí você vai entender que, basicamente, no digital, tá? No digital, a estratégia de campanha ela é dividida em duas coisas, duas etapas, tá? A estratégia de conteúdo e a estratégia de tráfego. E uma está ligada à outra. Gente, está falando no digital. Se alguém é assessor aqui e tem uma outra estrutura de campanha, onde é que começa, o que faz, aí isso aí é no offline. A gente está falando aqui no online. Quais são os elementos que eu preciso para criar uma estratégia de campanha digital? Eu preciso de conteúdo, eu preciso de tráfego, tá? Então, a gente vai desenrolar com vocês aqui como é que a gente cria uma estratégia de conteúdo para o candidato, quais são os elementos e como é que a gente começa uma estratégia de tráfego. O que você tem que saber, que é o que todo mundo estava perguntando aqui. Bom, a estratégia de conteúdo político, primeira coisa que você, social media, ou gestor de tráfego, ou até o assessor, precisa entender sobre o processo político. E agora, gente, eu estou falando sobre marketing, estou falando sobre pessoas, estou falando sobre processo decisório. É que eleição não é sobre o que as pessoas pensam. Como assim, Rejane, não é sobre o que as pessoas pensam? Não é. Eleições é sobre o que as pessoas sentem. Então, a sua estratégia de conteúdo vai ter que ser capaz de gerar emoções no eleitor, porque é isso que vai fazer o candidato se eleger. Não importa se é no município, não importa se é na presidência da República. Vocês observem os fatos. O que elegeu o Brasil o que elegeu o presidente, o que elegeu o governador, é o que as pessoas sentem em relação à história do candidato, à narrativa do candidato, ao comportamento do candidato. Então, é isso que vocês vão começar a entender agora para criar uma estratégia de conteúdo inteligente e que funcione para esse candidato. E isso começa no planejamento, é estratégia, tá? A gente vai desenhar a estratégia. E aí, gente, para uma estratégia de conteúdo inteligente, a gente precisa de 3 elementos do conteúdo eleitoral inteligente. E esses elementos, eles são importantes em qualquer estrutura de conteúdo digital, mas no eleitoral é muito mais importante esses 3 elementos. E o primeiro elemento é a narrativa. A narrativa, gente, é fundamental para que o candidato se eleja. Vou falar individualmente sobre cada um desses elementos. O segundo elemento é a marca pessoal. É como que a gente vai mostrar esse candidato para os seus eleitores, quais são os vieses dele que vão vir à tona. E o terceiro elemento é, em si, a estratégia de propagação, também conhecida por estratégia de conteúdo. Vamos falar sobre a narrativa. Narrativa é um elemento capaz de construir ou destruir a reputação de uma pessoa pública. E se essa pessoa não souber construir a sua própria narrativa, e ela for uma pessoa pública, outras pessoas vão construir essa narrativa acerca dela. E no caso do político, quem é que vai construir essa narrativa se o político não pegar para si essa missão? A oposição. E assim, ó, eu não vou citar agora, tá? Mas existem muitos exemplos disso. O candidato ou a pessoa pública, ela achou que os fatos ou a verdade, ela era necessária, ela era tudo o que precisava para que as pessoas ficassem do lado dela. E não é verdade, porque a oposição foi lá e mudou a ordem desses fatos e reconstruiu a narrativa desse candidato, dessa pessoa pública. E isso foi desastroso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai assessorar uma pessoa pública na construção do seu conteúdo é desenhar a narrativa. E aí, para uma narrativa eficiente, a gente precisa desses elementos aqui, ó: história, emoção, vilão e herói, valores, coerência, ser crível ou provável e consistência. E isso aqui, gente, existe técnica para a gente desenvolver uma narrativa. Existe técnica para a gente elencar todos esses fatores e construir uma história que vai se propagar e vai mudar a percepção da opinião pública, moldar a percepção da opinião pública sobre aquela pessoa. E você que está trabalhando como assessor, ou você que é candidato, você tem que dominar invariavelmente essa narrativa do seu candidato. Porque senão, além de ele não se eleger, ele não se elege nunca mais, dependendo do que acontecer ali, tá? E às vezes pode acontecer até de uma campanha ser tão desastrosa que além da pessoa não se eleger, ela tem que mudar de cidade. Ela tem que ir para outro lugar, porque essa narrativa ficou tão tênue que os opositores tomaram conta da narrativa dessa pessoa
e reverteu os fatos, tá? Mancha até o partido, né, Rê? Só desculpa fazer uma... Com certeza. Então, isso é necessário e existe técnica para isso. E essa técnica, ela não vem da política. Essa técnica, ela vem lá do estudo do marketing, do estudo da jornada do herói. Isso é perfeitamente adaptável à política. Embora não venha da política a narrativa, ela é na política que ela ganha, né, assim, ó, que ela vira fogo, que ela vira uma fogueira, porque a narrativa na política é muito necessária. E aí, gente, o segundo elemento do conteúdo inteligente é a marca pessoal, tá? E a marca pessoal também é construída com os conceitos de marketing, com os conceitos de branding. E a gente tem ali, dentro da marca pessoal, o que é mais conhecido, né? Os elementos da personalidade, o estilo de vida, o tom de voz, os elementos visuais. Que existe técnica para a gente marcar, né, para a gente desenhar os tópicos, os vieses da personalidade do nosso candidato que vão ajudar a confirmar a narrativa. Então, a gente busca lá, a gente esconde o que não interessa e a gente bota a luz naquilo que interessa da personalidade do nosso candidato. Isso também é técnica de marketing. Então, o estilo de vida, o tom de voz, os elementos visuais. Como é que a gente busca isso? Existe metodologia. Mas é muito conhecido dentro do branding pessoal ou de marca pessoal esses atributos de personalidade. Só que dentro da política, gente, existe uma coisa muito mais importante da marca pessoal do candidato que vai corroborar a narrativa, que é isso aqui, a bandeira, tá? E o que é a bandeira do candidato? A bandeira do candidato vai ser responsável pelo posicionamento dele. E o que é a bandeira de uma pessoa? É qual é a luta que atribui significado a essa pessoa. A existência dele atribui significado a que causa. Isso é o que você vai arrancar desse candidato para conseguir ter substrato, ou seja, para você conseguir ter conteúdo para criar conteúdo, tá? Então, é daqui que sai o conteúdo, é desse estudo. Por isso que o profissional de marketing, mais importante do que qualquer coisa, vai ter que olhar para isso aqui, porque é isso aqui que vai fazer esse candidato se propagar e esse candidato se eleger. E existe técnica de desenho do posicionamento, tá? Então, isso aqui é muito importante. Existe metodologia para chegar nesses elementos e fazer disso um conteúdo coeso e um conteúdo coerente para esse candidato. E só fazer um comentário sobre a bandeira, bem rapidinho. Gente, a bandeira, vocês lembram aqueles filmes antigos? Que alguém levantava uma bandeira e corria, e muitas pessoas iam para aquele lugar? A bandeira que vai nortear as pessoas que estão com esse político. A bandeira que vai levar as pessoas a terem aquela paixão que precisa. Exatamente. Para isso que serve a bandeira. Então, pensa na bandeira como a bandeira mesmo. Guerra, essa história toda aí. Né? Não tinha como não pontuar isso, viu, Rê? E aí, isso aqui a gente desenha, a gente faz isso aqui para o candidato e depois a gente expressa em todos os elementos do conteúdo, tá? Que é aí que eu chamo de conteúdo inteligente, conteúdo coeso. Agora, presta atenção aqui. Presta atenção, gente, que isso aqui é muito importante. O conteúdo inteligente, ele tem a missão de criar, formar memória no eleitor. Porque um candidato só se elege se ele for capaz de gerar memória no eleitor. Isso é neurocientificamente provado, tá? Existem muitos estudos que provam isso aqui. Só que aí, criando a memória, para criar a memória, a gente precisa de narrativa e marca pessoal, que eu já mostrei até agora para vocês. Só que somado a isso, para esse conteúdo ser inteligente, eu preciso de um outro elemento. Eu preciso de propagação. E eu propago essa narrativa e essa marca pessoal através de uma estratégia de conteúdo. Que, veja, até agora eu falei de aspectos humanos, eu só falei de gente aqui. Agora, na estratégia de conteúdo, é que a gente vai falar sobre ferramentas, sobre como utilizar as ferramentas do digital de forma inteligente, coerente para propagar a narrativa e a marca pessoal do nosso candidato que vai levar a eleger. Tá? Então, isso aqui existe uma técnica e isso aqui existe um desenho de toda essa estratégia que você precisa startar com o candidato antes de produzir qualquer conteúdo para ele. As promessas se encaixam, sim, no DNA, eu vou mostrar aqui.
Tá? E o que é, Rejane, exatamente essa estratégia de conteúdo que tu fala? Porque muita gente fala de estratégia de conteúdo, né? Ah, que estratégia de conteúdo, que estratégia de conteúdo, mas ninguém mostra, ninguém não, a Rê mostra. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que não é estratégia de conteúdo, porque tem muita gente por aí, inclusive na internet, falando que estratégia de conteúdo é, por exemplo, calendário de posts. Não é, gente. Estratégia de conteúdo não é calendário de posts, não é reels, não é paleta de cores, não é feed harmonizado, não é promoção, não é datas comemorativas, não é arquétipo, não é ideia de assunto, não é logomarca, não é pack de templates. Nada disso é estratégia. O que é estratégia de conteúdo? Que vale para política e que vale para qualquer coisa onde você vai trabalhar. Estratégia de conteúdo é com quem eu vou me comunicar, como eu vou me comunicar, por que eu vou me comunicar e onde eu vou me comunicar. Por isso que precisa de narrativa, por isso que precisa de marca pessoal, para que a gente consiga propagar. E aí, aqui na Like, na minha agência, a gente desenvolveu uma metodologia para estudar e desenvolver estratégias de conteúdo que tenham efeitos positivos em qualquer tipo de negócio e também aplicado ao marketing político. Esses 10 passos: objetivos do candidato, estudo da concorrência, o DNA de conteúdo, pesquisa do eleitor ideal, a jornada do voto, os canais digitais que eu vou usar, as linhas editoriais, os assuntos que eu vou falar e os que eu não vou falar, o funil de conteúdo, grau de consciência do meu eleitor sobre a problemática que eu estou propondo, linguagem visual, falada e escrita, ou seja, alguém perguntou ali das cores, precisa usar as cores do partido, você vai decidir no momento que você fizer esse estudo e no momento que você decidir qual é a linguagem que esse candidato precisa para corroborar sua narrativa, para corroborar a sua marca pessoal. E também você elencar os métodos de análise, como é que eu analiso tudo isso, tá? Então, tudo isso aqui é o que você precisa entender para desenvolver a estratégia de conteúdo eleitoral.